E então, baseado nessa identidade, essa identidade de quem consegue se identificar com os sofrimentos de Cristo, o líder geral da igreja, ele comanda que eles fossem bons líderes. E ele faz alguns contrastes. Ele diz, olha, vocês precisam ser líderes por obrigação, não por obrigação, mas por livre vontade. Vocês precisam fazer não por sorte da ganância, mas por desejo de servir. Vocês precisam fazer não como dominadores, mas como exemplos. Eu sei que eu não sou pastora, na minha visão teológica, eu não creio que Deus chamou mulheres ao pastorado, e eu defendo essa visão no meu livro, Ela é a Imagem dele, então se você não concorda, não tem problema, se você ler meu livro, você vai ver que eu não te condeno por não concordar comigo, pelo contrário. Eu acredito que essa não é uma doutrina de primeiro grau que divide os crentes e os não crentes. Eu acredito que existem muitos crentes que creem no pastorado feminino e tudo bem, mas eu defendo a minha visão de porque eu não creio no meu livro. Entretanto, essa passagem, ela foi uma aplicação para mim, enquanto líder de ministério, enquanto líder aqui do Frutíferas, líder do Graça em Flor, líder da minha equipe, das minhas equipes do Graça em Flor, do Frutíferas. Como é que eu tenho feito essa minha liderança? E aqui eu estou adicionando uma aplicação antes da nossa aplicação, mas caso você faça algum tipo de liderança, seja na igreja, de algum ministério, de algum serviço, seja talvez uma liderança mais no meio secular, no seu trabalho, uma liderança no seu lar enquanto mãe ou enquanto... não sei, qualquer tipo de liderança aí que o Senhor colocou na tua vida enquanto mulher, eu creio que a gente pode olhar para essa passagem, ainda que fosse especificamente para os pastores, para os presbíteros, e ver como é que eu tenho liderado. Eu tenho feito por obrigação ou eu tenho feito de livre vontade? Eu tenho feito por ganância ou eu tenho feito por um desejo de servir? Eu tenho feito como dominador ou como exemplo? Eu fui muito desafiada com essa passagem e eu quero desafiar você também, caso você tenha algum tipo de serviço no qual você é líder. Mas enfim, voltando ao trabalho de pastorear o rebanho de Deus de forma específica, é um trabalho muito difícil, é um trabalho muito árduo. A igreja não é um grupo de pessoas fáceis, é um grupo de humanos difíceis de liderar, difíceis de pastorear. Tem um motivo porque Deus escolheu a metáfora do pastor com as ovelhas. As ovelhas são animais, para usar um termo assim, são animais meio burros. Eles são animais, as ovelhas são animais teimosos, que precisam de constante cuidado e de constante disciplina. E assim também são os membros da Igreja de Deus. Então, Pedro dá uma belíssima promessa aos que lideram a igreja. Ele diz, quando o Supremo Pastor, quando aquele que é o pastor de todas as ovelhas, se manifestar, vocês vão receber a imperecível, a imarcessível coroa de glória. Bom, e aí ele passa os comandos no verso 5 aos jovens. E ele continua na noção que a gente já estudou bastante durante essa carta da submissão às autoridades. E agora ele vai dizer aos jovens, olha, submetam-se às autoridades dos mais velhos. De volta a essa temática dos capítulos anteriores. E aí na parte B do verso 5, ele vai dizer, e todos vocês se vistam de humildade uns para com os outros. Então, independente de agora de seu cargo, sua posição, seu papel, sua idade, seu sexo, sua posição social, todos nós, enquanto cristãos, devemos humildade uns aos outros. E veja qual que é a fonte real dessa humildade. Não uma humildade somente aos homens, mas em última instância a Deus, se humilhando sob a mão dele. E aqui Pedro traz outro provérbio, lembra que ele tem trazido alguns provérbios, salmos e tudo mais. E aqui ele traz o provérbio 3:34, que diz o seguinte, Deus zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Mais do que isso, no verso 6, ele traz outra promessa, olha, no tempo oportuno Deus vai exaltar vocês e vai dar glória a todos nós junto com o Filho, como herdeiros do trabalho que o Filho fez por nós. Olha que bela promessa a todos os crentes. E aí, finalmente, verso 7, nós chegamos a provavelmente o verso mais famoso da carta de 1 Pedro, entregando a ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É um verso gloriosamente prático. Eu não sei se você já leu ou já ouviu falar da história do peregrino, escrito por John Bunyan. É um dos livros mais famosos da história. E é uma história de um homem chamado Cristão, que se encontra no começo do livro com um peso nas costas, um peso literal, como se fosse uma mochila de muito, muito peso que ele está carregando. E ele tem que carregar esses pesos até o momento em que ele vai numa jornada, e no momento que ele chega diante da cruz na jornada, ele se ajoelha perante a cruz e os pesos caem dos seus ombros.
E ele se vê livre daquele peso que ele estava carregando, daquele fardo, ele simplesmente cai. E assim também é essa noção desse versículo em relação às nossas ansiedades. Nós trazemos as nossas ansiedades como fardos pesados, nós chegamos aos pés da cruz e elas caem, entregando a Ele as suas ansiedades. E por que a gente lança nossa ansiedade aos pés de Cristo? O verso diz, porque Ele tem cuidado, é algo recorrente, não? Porque Ele cuidou de vocês, ou porque Ele vai cuidar de vocês, porque Ele tem cuidado de vocês.